Meu nome é Cláudia Mendes e há mais de 20 anos dedico minha carreira a estudar o envelhecimento saudável e a reabilitação funcional do corpo maduro. Ao longo desse tempo, tenho acompanhado centenas de pacientes que desejam não apenas viver mais, mas viver com autonomia, confiança e vitalidade. E quanto mais observo o comportamento do corpo humano, mais percebo que a verdadeira longevidade não está em evitar o envelhecimento, mas em aprender a se mover junto com ele, com consciência e propósito. É sobre isso que quero conversar com você hoje. Crescemos ouvindo que caminhar todos os dias é suficiente para manter o corpo forte, o coração saudável e a mente ativa depois dos 60. E, de fato, caminhar é um hábito maravilhoso. Ele movimenta o sangue, areja os pensamentos, oxigena o cérebro e traz bem-estar imediato. Mas com o passar dos anos, percebo cada vez mais em meus pacientes algo que a caminhada sozinha não consegue resolver. A perda silenciosa da força muscular e do equilíbrio, que chega junto com o envelhecimento se nada é feito para contrariá-lo. Muitos acreditam que o corpo envelhece por causa dos anos, mas isso não é totalmente verdadeiro. O corpo envelhece porque, com o passar do tempo, deixamos de estimular certas partes dele. A musculatura profunda, aquela responsável por sustentar ossos, articulações e postura, vai se desligando pouco a pouco, como uma luz que se apaga devagar. E quando essa força se vai, começamos a notar pequenos sinais: dificuldade para levantar da cadeira, insegurança ao caminhar em pisos irregulares, medo de quedas, dores nas pernas ou na lombar. Esses detalhes, muitas vezes considerados normais da idade, não são inevitáveis. Eles são o reflexo da falta de estímulo muscular. Na clínica, costumo ver isso com muita frequência. Pacientes ativos, que caminham todos os dias, que fazem tudo com disciplina, mas ainda assim referem cansaço, rigidez, dores e sensação de fraqueza. Há algum tempo, atendi uma senhora chamada Helena, de 72 anos. Ela caminhava religiosamente todas as manhãs, faça chuva ou faça sol. Acreditava que isso seria suficiente para manter seu corpo em ordem. Um dia, tropeçou dentro de casa e não conseguiu levantar sozinha. Não por falta de vontade, mas porque seus músculos não responderam. O coração estava saudável. O problema era outro: a perda de massa muscular. Essa é a verdadeira razão pela qual caminhar, embora importante, não basta. Chamamos esse processo de sarcopenia. A partir dos 50 anos, o corpo começa a perder entre 1 e 2% de massa muscular por ano. É algo natural, mas pode ser desacelerado e até revertido com estímulos adequados. E caminhar, por mais benéfico que seja, não gera esse tipo de estímulo. Caminhar movimenta, mas não fortalece. É como regar as folhas de uma planta e esquecer suas raízes. Sem um trabalho de força, as fibras musculares profundas permanecem inativas e os músculos estabilizadores, aqueles que mantêm a postura, sustentam os ossos e controlam os movimentos finos, enfraquecem. Quando isso acontece, a consequência vem disfarçada: perda de agilidade, quedas, dores e, aos poucos, dependência. Por isso, quero que você comece a enxergar o movimento de um jeito diferente. O exercício não é só um meio de gastar energia. Ele é uma forma de comunicação com o corpo. Cada músculo que você ativa envia um sinal de vitalidade para o cérebro e o cérebro responde mantendo esse músculo vivo. Quando você deixa de se desafiar fisicamente, seu sistema neuromuscular entende que aquela parte do corpo já não é necessária. E o corpo, com sua incrível capacidade de adaptação, reduz o que não é usado. Mas quando você decide reativar essas conexões, ele desperta novamente. É isso que torna o movimento uma forma poderosa de medicina. Com o tempo, fui percebendo que o segredo do envelhecimento saudável não está em se movimentar mais, mas em se movimentar melhor. O corpo maduro precisa de estímulos diferentes: força, equilíbrio, coordenação e elasticidade. Esses elementos juntos despertam o que chamo de independência funcional, a capacidade de realizar tarefas do dia a dia com naturalidade. É isso que mantém uma pessoa confiante e ativa mesmo aos 70, 80 ou mais.
Hoje eu quero guiar você por 5 movimentos simples que, quando praticados com regularidade, ajudam a recuperar essa consciência corporal e fortalecem de dentro para fora. Todos eles podem ser feitos em casa, sem impacto, sem pressa e respeitando o ritmo do seu corpo. Quero que você os veja não como um treino, mas como um ritual de vida. O primeiro movimento é aquele que eu chamo de a bomba da vitalidade, a ativação das panturrilhas. Muitas pessoas não sabem, mas as panturrilhas são conhecidas como o segundo coração do corpo. Cada vez que seus músculos da perna se contraem, eles bombeiam o sangue de volta para cima, ajudando o coração no retorno venoso. Com o avançar da idade e com o tempo excessivo sentado, essas fibras perdem força, o sangue circula mais devagar e os sintomas aparecem: inchaço, sensação de peso, cãibras e até varizes. Trabalhar as panturrilhas diariamente é um estímulo direto para o sistema circulatório. Imagine-se em pé, apoiado em uma cadeira ou parede. Eleve os calcanhares lentamente até ficar nas pontas dos pés. Sinta o alongamento e mantenha por 2 segundos. Depois desça devagar e repita o movimento inverso, elevando as pontas e apoiando os calcanhares. Esse simples gesto, repetido entre 15 e 20 vezes, reativa a microcirculação, aquece as pernas e desperta músculos esquecidos. Lembro de uma paciente, Rosa, que aos 70 anos se queixava de pernas pesadas todas as noites. Pedi que começasse a praticar esse exercício 3 vezes por dia, até enquanto assistia televisão. 2 semanas depois, voltou dizendo: "Sinto as pernas vivas outra vez." Essa é a prova de que pequenos movimentos, quando feitos com consciência, provocam transformações reais. O segundo movimento é o que eu costumo chamar de o abraço do corpo, as flexões na parede. Diferente das flexões tradicionais, este exercício é seguro, acessível e extremamente eficaz. Ele fortalece o tronco superior, melhora a postura e desperta a respiração. Basta estar a um passo da parede, colocar as mãos na altura dos ombros, inspirar ao flexionar os cotovelos e expirar ao empurrar o corpo de volta. Simples, controlado e sem impacto. Quando fazemos isso, ativamos músculos importantes: peito, braços, ombros, abdômen e costas. É um exercício completo e preventivo, pois contribui para a saúde óssea, ajuda a evitar osteopenia e melhora o alinhamento corporal. Vejo muitos pacientes que, com o passar do tempo, começam a adotar uma postura curvada, com o corpo inclinado para a frente. Essa postura não vem apenas da idade, mas da perda de força dos músculos estabilizadores do dorso. As flexões na parede ajudam a ensinar novamente ao corpo o que é se manter ereto. Pedro, 66 anos, chegou à consulta com dor no pescoço e nos ombros. Iniciamos com 10 repetições diárias desse movimento, feitas logo ao acordar. Em 3 semanas, ele já sentia o corpo mais firme e dizia que até respirava melhor. Isso acontece porque, ao abrir o peito e sustentar a postura, o diafragma tem mais espaço para expandir e a respiração se torna mais profunda. É um exercício que cura mais do que músculos. Ele devolve vitalidade e serenidade. O terceiro movimento é o da independência. As sentadas e levantadas assistidas, conhecidas como sentadilas. Toda vez que você se senta ou se levanta, está praticando este gesto. No entanto, para quem já sente rigidez nas pernas ou nas costas, esse simples movimento pode se tornar um desafio. Por isso, começar aos poucos e com apoio é a chave. Use uma cadeira firme, posicione os pés à largura dos ombros e desça lentamente até tocar o assento, sem relaxar. Em seguida, empurre o chão com os pés, mantendo o abdômen firme e suba devagar. Este movimento fortalece os músculos das pernas, glúteos e centro do corpo, melhorando o equilíbrio e a coordenação. É importante respirar durante todo o processo. Inspirar ao descer, expirar ao subir. Com o tempo, essa prática não só devolve força às pernas, como também melhora a confiança nos próprios movimentos. Lembro de Carmen, 75 anos, que me procurou dizendo que não conseguia mais levantar-se do sofá sem ajuda. Começou fazendo 5 repetições, com calma, 3 vezes por semana. 2 meses depois, levantava-se sozinha e sorria dizendo:
Sinto que voltei a me pertencer. Esse é o poder do fortalecimento. Ele devolve independência, orgulho e sensação de identidade corporal. Nos meus atendimentos, observo que essas pequenas vitórias são as que mais transformam. O que parece apenas físico é, na verdade, profundamente emocional. Cada vez que o paciente recupera o controle do corpo, também recupera a autoestima e o prazer de viver. O exercício não é só um ato mecânico, é um diálogo silencioso de cuidado e reconhecimento. Ao fortalecer os músculos, fortalecemos também a mente. Antes de avançar para os próximos movimentos, quero que você guarde uma ideia fundamental. A constância é mais poderosa que a intensidade. É preferível praticar 10 minutos diariamente do que fazer uma sessão longa e difícil uma única vez. O corpo maduro responde melhor à frequência e à leveza do que ao esforço repentino. Além disso, é importante respeitar os sinais do corpo. Dor forte, tontura, palpitação ou falta de ar são alertas para parar. Exercício bom é aquele que gera vitalidade, não exaustão. Também é essencial se preparar. Sempre que possível, busque uma avaliação médica antes de iniciar uma rotina. Conhecer seus limites é o primeiro passo para superá-los com segurança. Se você tem artrose, próteses ou alguma condição específica, adapte os movimentos com o auxílio de um profissional. O objetivo não é fazer mais, é fazer certo. Com consciência, cuidado e paciência. E, por fim, quero que transforme cada gesto em um ato de gratidão. Quando você se movimenta com intenção, está celebrando o corpo que te sustenta há tantos anos. O envelhecimento não deve ser visto como uma perda, mas como uma oportunidade de reconexão. O movimento é o elo que une corpo, mente e vitalidade. E quando você decide cuidar de si, ainda que por poucos minutos por dia, já está enviando uma mensagem clara: sigo viva, sigo forte, sigo aprendendo. Este é o verdadeiro primeiro passo. Agora, se você já se familiarizou com os primeiros 3 movimentos e começou a notar mais leveza, é hora de dar o próximo passo. O 4º movimento é a marcha no lugar, com elevação controlada dos joelhos. Esse exercício é simples, mas poderoso, pois une o benefício cardiovascular do caminhar com o estímulo muscular do fortalecimento. Basta imaginar que está caminhando sem sair do lugar. Coluna ereta, abdômen firme, pés alinhados à largura do quadril. Eleve um joelho de cada vez até a altura possível, sem dor, enquanto o braço oposto se move naturalmente. Respire de forma contínua e mantenha um ritmo confortável, sentindo cada articulação trabalhar. A grande vantagem desse movimento é que ele ativa o equilíbrio e a coordenação. Mesmo que você se apoie em uma parede ou cadeira, o cérebro passa a treinar os reflexos posturais, essenciais para evitar quedas. Cada elevação de joelho estimula os músculos do quadril e os flexores profundos, áreas que costumam enfraquecer com o tempo. Além disso, o movimento regular melhora a circulação nas pernas, oxigena o cérebro e estabiliza a pressão arterial. Lembro de um paciente, Luiz, com 69 anos, que vinha sofrendo com insegurança ao caminhar. Começou fazendo esse exercício por 30 segundos, 3 vezes ao dia. Um mês depois, caminhava com passos mais firmes e dizia sentir o corpo acordado. Esse tipo de resultado é o reflexo direto da prática constante. O segredo da marcha no lugar está na intenção. Não se trata apenas de levantar as pernas, mas de reconectar corpo e mente. Ao manter o olhar à frente e respirar conscientemente, você ativa as partes mais antigas e inteligentes do sistema motor. Essa conexão é uma das formas mais eficazes de reverter a rigidez e recuperar leveza nos movimentos. Se sentir necessidade, segure-se levemente em um encosto de cadeira e vá progredindo no seu ritmo. Aos poucos, acrescente mais tempo, suba um pouco mais os joelhos ou use elásticos leves para aumentar a resistência, sempre respeitando seus limites. E então, chegamos ao 5º movimento, que eu gosto de chamar de o escudo da coluna, o exercício do ponteamento de glúteos. Ele é um dos mais completos para o adulto maduro porque fortalece o centro do corpo, protege a lombar e estabiliza as articulações do quadril. Deite-se de costas em uma superfície firme, dobre os joelhos e apoie bem os pés no chão. Inspire
E ao expirar, eleve o quadril lentamente até formar uma linha reta entre ombros, quadris e joelhos. Mantenha por 2 ou 3 segundos e desça de forma controlada. Esse simples gesto ativa os músculos glúteos, a lombar e a região abdominal profunda, reequilibrando o que o tempo costuma enfraquecer. Tenho visto resultados impressionantes com esse movimento. Pacientes que conviviam há anos com dor nas costas relatam alívio e melhora da postura, apenas com algumas semanas de prática. Isabel, 71 anos, chegou ao consultório com rigidez na lombar e cansaço diário pela manhã. Com 3 séries de 12 repetições diárias, em um mês sua expressão era totalmente diferente. Disse algo que nunca esqueci. Doutora, meu corpo voltou a me obedecer. O que ela sentiu é o que a ciência já comprova. O ponteamento de glúteos ativa a chamada cadeia posterior, responsável por sustentar o corpo em pé, caminhar com estabilidade e proteger a coluna de sobrecarga. Além de fortalecer, esse exercício desperta a consciência corporal. Ao elevar o quadril e manter a contração, você aprende a perceber o próprio centro de gravidade e a trabalhar com equilíbrio. Ele também melhora a circulação pélvica e ajuda na prevenção de retenção de líquidos. Para quem passa muitas horas sentado, é quase uma massagem interna. Ao praticá-lo com regularidade, o corpo volta a se alinhar, as dores diminuem e o movimento se torna fluido outra vez. Mas antes de seguir qualquer rotina, o mais importante é lembrar: cada corpo tem um ritmo único. O movimento que transforma é o que respeita o agora. Não existe idade para recomeçar, nem corpo que não possa progredir. Mesmo quem tem próteses, artrose ou limitações, pode encontrar uma forma segura de se exercitar. O segredo é adaptar, ajustar a intensidade e cultivar o hábito. 10 minutos diários com atenção ao corpo valem mais do que 1 hora feita às pressas. Assim, o exercício deixa de ser obrigação e passa a ser uma forma de cuidado. A recuperação da força não é apenas física, é emocional. Quando você volta a se sentir segura para subir um degrau, levantar uma sacola ou caminhar sem medo, algo dentro de você muda. É como reencontrar uma parte que estava adormecida. Por isso, digo a todos os meus pacientes: a independência não se mede pela idade, mas pela confiança no próprio corpo. E essa confiança é treinável. Além do movimento, há outros pilares que caminham juntos: alimentação, hidratação e descanso. Um corpo que recebe os nutrientes certos e dorme o suficiente responde melhor ao treino e se repara com mais eficiência. Prefira refeições ricas em proteínas, verduras e gorduras boas. Beba água ao longo do dia e respeite suas pausas. O repouso é o momento em que o músculo se regenera e o cérebro consolida novos padrões de movimento. Assim, cada treino pequeno se transforma em progresso real. É necessário também cuidar dos pés, que são a base da estabilidade. Use calçados firmes, com bom apoio do calcanhar, e evite pisos escorregadios. Pequenos ajustes de segurança em casa, como barras de apoio e tapetes antiderrapantes, reduzem muito o risco de quedas. E, acima de tudo, observe como você se sente em cada prática. Dor, tontura, falta de ar ou desconforto são sinais para parar e buscar orientação. O corpo sempre fala, e o movimento consciente é também um exercício de escuta. A cada semana, ao praticar esses 5 movimentos, perceba as mudanças sutis: a melhora na respiração, a leveza ao caminhar, o aumento da calma e até o sono mais profundo. Isso acontece porque o corpo e a mente trabalham em conjunto. Quando um está em equilíbrio, o outro também se reorganiza. O exercício regular estimula o sistema nervoso parasimpático, aquele responsável pela sensação de serenidade e recuperação. Por isso, após alguns dias, muitos pacientes relatam não só mais força, mas mais clareza mental e bem-estar emocional. É um efeito global que ultrapassa o músculo e alcança o espírito. Quero que você leve uma mensagem simples daqui. Encolher os ombros diante do tempo é um gesto de desistência. Movimentar-se é um ato de esperança. A idade cronológica não define seu potencial. É possível viver os 60, 70 ou 80 anos com energia, equilíbrio e plenitude, desde que o corpo continue sendo usado.
O verdadeiro envelhecimento não começa nos anos, mas no silêncio do movimento. Quando você decide se mover, está dizendo ao corpo e à vida: sigo ativa, sigo interessada, sigo crescendo. Se hoje existe algo que te impede de movimentar-se, dor, medo, insegurança, comece pelo possível. Não espere motivação. Comece pelo gesto. Uma respiração profunda, uma elevação de calcanhar, uma pausa de alongamento. O corpo se acostuma com o que repetimos, e é nessa repetição consciente que reside o segredo da vitalidade. Portanto, comece ainda hoje. Escolha um desses 5 movimentos e pratique agora alguns minutos no seu ritmo. Amanhã repita, e depois mais uma vez. Pouco a pouco, o movimento se tornará parte da sua rotina, e quando perceber, parte da sua identidade. Você não precisa de máquinas, de pressa ou de perfeição. Precisa apenas da decisão de se cuidar. Convido você a fazer parte dessa mudança. Venha comigo nessa jornada de reeducação do corpo, de reconexão com a energia e com a vitalidade que ainda existe em você. Este é o momento ideal para começar. Compartilhe essa mensagem com quem você ama, porque o movimento tem o poder de multiplicar vida e esperança. Inscreva-se na nossa comunidade, participe dos encontros semanais e transforme essa informação em ação. O próximo passo depende de você, e ele pode começar agora. Levante-se, respire fundo e mova-se com propósito. Envelhecer com saúde não é sorte, é escolha. E hoje, você acaba de fazer a sua.